Ei, mais um domingo nós estamos aqui juntinhos. Como é que você tá? Tudo bem? Já passamos os 50 dias de quarentena. Já virou sessentena isso. Pelo jeito, nós vamos continuar aí guardadinhos em casa, nos protegendo desse vírus horroroso. Engraçado, é uma coisa que a gente não pode ver e tá fazendo tanto estrago, não é? E você já conhece alguém que já pegou esse vírus? Ou que já morreu com esse vírus? Ou alguém que já se curou desse vírus? Acho que é a melhor coisa, já ter se curado desse vírus. Pois é, eu já conheço gente que pegou o vírus, estão se recuperando graças a Deus. E a gente deve orar por eles, agradecendo a Deus pelos que já se recuperaram, pedindo a Deus para que abençoe os que estão com a doença. Muitos estão bem, assim, estão recuperando em casa, a maioria. Muitos estão no hospital, não estão bem, e muitos, infelizmente, não conseguiram sobreviver a esse vírus. Então a gente deve pedir a Deus para que esteja acalmando o coração dessas famílias que estão muito tristes porque perderam seus entes queridos. Mas nós também, como cristãos, nós temos uma guerra diária contra uma coisa que nós não vemos, que é o pecado. Pois é, e o pecado é muito, muito grave, nós já conversamos sobre isso alguns domingos atrás. O pecado, ele nos separa de Deus e não tem coisa pior do que nós estarmos longe, afastados de Deus. Então, por isso, hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre oração. E uma vez Jesus estava orando, e aí quando ele acabou, os seus discípulos viraram e falaram assim: Mestre, o Senhor nos ensina a orar? Ele falou: claro. Primeiro, você vai para o seu quarto e fecha a sua porta, que o seu pai, que está em secreto, está te vendo. Por que deve ir para o quarto e fechar a porta? A gente fecha a porta para não ter barulho, não ter nada atrapalhe a gente, para a gente conseguir se concentrar na oração. Porque não tem nada pior do que a gente de repente estar orando, de repente, nossa, o que eu estava falando mesmo? Muito ruim. A gente tem que se concentrar para falar com Deus. Deus demanda isso da gente. A gente tem que se concentrar para falar com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Então a gente não pode fazer de qualquer jeito. Então a gente fecha a porta do nosso quarto para que ali a gente possa estar concentradinho em Deus. E aí a gente não pode ver, não é? Mas a gente sabe que ele existe. E aí ele diz que ele nos vê. Mas ele não vê a Natália assim, igual você tá vendo. Não, ele vê o meu coração. E Deus vê o seu coração também. Então, quando a gente está orando, Deus está vendo como a gente está pedindo de coração, a gente está alegre porque a gente está grato a Deus. Depois a gente fica triste porque a gente tem alguns pedidos a fazer, as pessoas que estão doentes, como a gente falou agora há pouco, os nossos pecados, né, que realmente nos entristecem e nós realmente temos que ficar tristes com o nosso pecado. Então, essas coisas, o Senhor vê em nós. Uma outra coisa que Jesus falou é o seguinte, que o nosso Pai que vê em secreto vai nos dar uma recompensa pelas nossas orações. Olha, as recompensas por nós orarmos a Deus são inúmeras, eu não consigo nem contar quantas recompensas que a gente pode ter. Mas uma coisa maravilhosa é passarmos um tempo juntos com o Criador de todas as coisas, um momento só nosso e dele, uma devocional com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, que é Deus. Que recompensa maravilhosa de orarmos, não é? Uma delas. E também tem uma coisa que está em Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24, tem uma coisa que é importante a gente fazer antes da gente orar. Vamos ler? Tá assim, Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Então, o que Jesus falou? Olha, se você tem algum problema com alguém, algum familiar, algum amigo, alguma coisa que você lembrou, faz o seguinte, vai lá, resolve e depois volta. Então, a gente tem que perdoar essa pessoa no nosso coração. Realmente a gente tem que perdoar ou a gente tem que pedir perdão para alguém, entendeu? E aí depois a gente vai lá e manda bala na oração. A oração
oração do Pai Nosso é uma oração que Jesus nos ensinou. E você conhece essa oração? Você sabe ela de cor? Quem foi que te ensinou essa oração? Olha, os fariseus, eles eram hipócritas, a gente estudou na aula passada, eles ficavam falando de si mesmos. E os pagãos, a gente viu, eles ficavam repetindo a mesma coisa várias vezes. E tem muita gente que faz isso com essa oração do Pai Nosso. Já decorou e fica falando de forma mecânica. É isso que Jesus quer da gente? Não, não é isso que Jesus quer da gente. Vamos relembrar um versículo que nós falamos na aula passada? Está em Mateus capítulo 6, versículo 7. Mateus capítulo 6, versículo 7, fala o seguinte: E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então eles acham que falando, repetindo várias vezes, Deus vai ouvir. E tem gente ainda que está com um problema e fica usando a oração do Pai Nosso como um amuleto, como uma forma de se apegar para fazer dar certo. É isso? Não é isso. Não é isso que a gente deve fazer com a nossa oração, muito menos com a oração do Pai Nosso. Quando a gente fica repetindo essa oração, o que significa? Que o nosso coração não está voltado para Deus. Porque a gente tem que orar e o Senhor, a gente já viu que Deus vê o nosso coração. Se a gente está repetindo, o nosso coração não está participando daquela oração. E a gente tem que orar de todo o nosso coração. Então, essa repetição, ela deve ser evitada. E Jesus nos deu essa oração do Pai Nosso como modelo. É uma oração ótima, a gente pode orá-la em conjunto com as pessoas ou sozinhos, não tem problema nenhum. Mas ela pode servir tanto de modelo, uma ajuda para a gente aprender a orar umas partes, ou então a gente pode orá-la do jeito que ela é, não tem problema nenhum. Só que a gente tem que orar consciente do que a gente está falando, com o nosso coração. A gente não pode ficar repetindo de qualquer jeito, não é verdade? Pai nosso que estás nos céus. Esse é o começo da oração do Pai Nosso. Vamos repetir comigo? Pai nosso que estás nos céus. Isso mesmo. E o que isso significa, esse Pai Nosso? Significa que Deus é pessoal, ou seja, Ele é uma pessoa que nos ama. Ele quer que estejamos perto dele. E Ele nos ama tanto, que Ele permite que nós, sendo pecadores do jeito que nós somos, cheguemos perto dele através da oração. Então esse Deus, Ele realmente é um Deus maravilhoso. E por que Ele é um Pai? Porque nós somos tratados como filhos de Deus. Imagina, o Criador de todas as coisas nos considera como filhos. Assim como Jesus é filho de Deus, nós também que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos considerados como filhos de Deus. E é isso que Jesus estava ensinando para os seus discípulos, que nós podemos ver Deus, nós devemos ver Deus como nosso Pai. Porque quando nós temos Jesus no nosso coração, nós somos considerados como os filhos dele. Por que isso é tão importante? Porque o Rei de todas as coisas, o Criador de tudo, que é o nosso Pai, Ele quer muito ouvir as nossas petições. Ele quer muito saber o que acontece com a gente, Ele quer muito ouvir a nossa voz. Então, é a partir da oração que a gente vai ter esse contato com Ele. Mas é qualquer pessoa que é considerada filho de Deus? Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 1, capítulo 1, versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12. Está lá escrito assim, ó: Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então, não é qualquer pessoa que vai ser considerada filho de Deus. É só quem crê em Deus, crer no seu nome. Então, quando a gente tem Jesus morando no nosso coração, a gente acredita que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos considerados filhos de Deus. Jesus era o Filho de Deus e nós somos os filhos adotivos. Deus nos ama da mesma forma. Então, é muito legal quando Jesus começa a oração desse jeito, de Pai Nosso que estás nos céus, porque a gente realmente começa a entender a nossa relação com Deus, do quanto Ele nos ama, do quanto Ele quer estar perto da gente, o quanto Ele quer ouvir as nossas petições, as nossas súplicas, os nossos pedidos de agradecimento, tudo isso. Deus quer se aproximar de nós cada vez mais. Essa notícia que nós também somos filhos de Deus é maravilhosa, não é? É maravilhosa. E quando fala Pai Nosso que estais nos céus,
Não significa só o lugar que ele está, a gente não está só falando onde ele está. Quando a gente fala que ele está no céu, significa a autoridade que ele tem, a gente mostra o quão poderoso Deus é. Olha, ele não está em qualquer lugar, ele está nos céus, ele está vendo todas as coisas, ele que está comandando todas as coisas. Então vamos ver o que nós aprendemos hoje? Vamos relembrar então? Quando a gente orar, é essencial que a gente lembre a quem nós estamos orando, que é Deus, o Criador de todas as coisas. E também significa então que nós somos adotados por Deus como filhos dele, então nós somos herdeiros de Deus. E isso também envolve alguns deveres da nossa parte. A gente deve amar os nossos irmãos e as nossas irmãs em Cristo. Outra coisa, a oração não é Pai meu, e sim Pai nosso, porque nós estamos unidos como igreja, como corpo de Cristo. A gente está afastado por causa da quarentena, estamos, mas nós continuamos sendo um corpo de Cristo, mesmo estando na nossa casa nesse período, não é mesmo? E a gente tem que ter confiança em Deus e alegria no Espírito Santo. Devemos ter um propósito de obediência e atenção aos nossos irmãos cristãos quando nos achegamos a Deus e o chamamos de Pai. Somente assim corresponderemos ao ensino de Jesus nessa oração. Outra coisa que a gente deve lembrar sempre é que Jesus nos deu a oração do Pai Nosso como um modelo e não como palavras mágicas para serem faladas para resolverem todos os problemas. Não é isso? Então vamos orar? Vamos orar então a oração que o Senhor nos ensinou? O Senhor Jesus orar então. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Opa, não vai embora não, para, volta aqui, vamos responder umas perguntas da aula passada? Vamos lá, a primeira pergunta é, nós falamos sobre 2 personagens. Quem são eles? Quem são eles? A resposta está em Lucas capítulo 18, versículo 10. Então, em Lucas capítulo 18, versículo 10, tem o nome dos 2 personagens. Outra coisa, número 2. Na escola a gente aprendeu que adjetivos são as qualidades que nós damos para as pessoas. Então, esses 2 personagens que você anotou da história passada, tem 3 adjetivos. E eu quero que você descubra os 3 de cada um desses personagens. Tá onde a resposta? Tá lá em Lucas capítulo 18, dos versículos 9 ao versículo 14. Então, quais são as características desses 2 personagens? 3 características, hein? Então, tá em Lucas capítulo 18, versículos de 9 ao versículo 14. Número 3. O Senhor Jesus disse que em nossas orações devemos ser verdadeiros. Orar com a nossa mente e o coração e nunca apenas da boca para fora. Mas aqueles que oram da boca para fora são chamados de quê? Tá lá em Mateus capítulo 6, versículo 5. Número 4. Jesus disse que devemos reservar um tempo especial para falar com Ele. E sem essa de querer orar só para aparecer. Como é que a gente deve orar? Tá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Número 5. Esse negócio de oração aceita, ele falou em público e é por isso que a oração não é aceita? Não é isso não. O que Jesus está dizendo é que o nosso objetivo quando orarmos não deve ser querer aparecer, mas conversar com o nosso Pai. E se vier aquela vergonha de orar em voz alta, peça a Deus que ajude você a vencê-la e orar com alegria. Escreve aí a sua oração ao Senhor. E a última pergunta de hoje. Guilherme gosta de dormir até tarde, ler gibis, ver TV e jogar videogame no computador. Ele também gosta de agradar aos seus pais, mas quando chega o domingo, faz o maior corpo mole para ir à igreja e no fim vai apenas para agradar a seus pais. Pensando na lição aprendida na lição passada, qual conselho você daria a Guilherme? Pense nos verdadeiros motivos que temos para orar e ir à igreja. Que Deus te abençoe,
te dê um excelente dia. Não esquece de dar um beijo, um abraço bem gostoso na mamãe, que hoje é dia das mães. Ó, te vejo domingo que vem.